Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitindo-se-lhes que a isto sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Olha o inimigo tentando entender o que eles estavam fazendo. É aquilo que eu te falei, os críticos, eles tentam entender o que você está fazendo. Versículo 3, e estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias, queridos, olha só essa palavra: vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Palavras lançadas, crítica, zombaria, tudo isso você lê em Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 3. A crítica, a zombaria, o escárnio com relação àquilo que você está vivendo, aquilo que você está tentando levantar na tua vida, aquilo que você está construindo, a inveja, queridos. Neemias enfrentou todos esses inimigos. Neemias enfrentou tudo isso na reconstrução. Imagina Neemias no palácio, servindo o rei, tranquilo ali no palácio. Neemias entra numa causa que ele ia receber muita oposição. Muitas vezes nós recebemos oposição sem saber que recebemos oposição, e por isso nós precisamos entender o que são as oposições. A gente precisa entender o que é resistência espiritual, porque na tua trajetória, na tua caminhada, talvez você vai querer parar por algo, por um desânimo, por alguma coisa que vem a você, uma palavra lançada que vem a você, muitas vezes sutil, e você não consegue pegar isso como inimigo fazendo na tua vida, aí tu para, tu deixa a obra, tu não quer mais continuar, tu murmura com Deus. Quando é resistência, quando é oposição, e contra resistência e contra oposição, você precisa ser mais resistente que isso, permanecer em Deus, orar, muitas vezes jejuar, continuar e não retroceder. O problema, muitas vezes, das críticas é quando nós paralisamos para ouvi-los. É quando nós paramos para respondê-los. Quem decide falar mal de você não vai falar bem de você. Quem decide criticar você não vai deixar de criticar você. Quem decide não apoiar você não vai apoiar você. E quem já decidiu não gostar de você não vai gostar de você. E muitas vezes as pessoas, elas querem parar para se justificar, muitas vezes elas querem parar para dar explicação, elas querem parar para dizer que não é bem assim. E quanto mais você para, porque Neemias não parou, quanto mais você para, mais a obra atrasa do que Deus quer fazer na tua vida. E esse é o objetivo da crítica, queridos: fazer você parar, fazer você se distrair. O objetivo da crítica é fazer você olhar para as tuas limitações. Mas você vai entender que o objetivo da crítica são vários. E o objetivo da crítica é te fazer desistir, mas também fazer você olhar para as tuas limitações. Todas as vezes que você decidir mudar, todas as vezes que você aceitar Cristo na tua vida, você aceitou Cristo na tua vida, ou então você aceitou uma vez e você se afastou, agora você veio e se reconciliou, ou você quer restaurar a área da sua vida, e crítica vai vir na tua vida com o objetivo de limitar você na tua caminhada, de fazer você parar, de fazer você desistir e se distrair. Você precisa entender que a crítica, ela não vem só. A crítica, ela não vem só. Às vezes as pessoas acham que a crítica é só uma palavrinha lançada. É só alguém que, sabe, falou alguma coisa sobre você. Não. A crítica, ela tem um peso muito maior. Gerar limitação na tua caminhada. Pessoas muitas vezes vão querer que você olhe para trás, da onde você veio, do pecado que você saiu. Pessoas não conseguem, como eu falei, o crítico não consegue olhar para o teu futuro, porque ele não tem uma visão, ela não tem uma visão de futuro com relação à tua vida. Quando o crítico te olha, é sempre no lamaçal. Quando o crítico te olha, é sempre fazendo o errado. Quando o crítico te olha, é sempre no teu último erro, nunca no teu acerto. Então você não pode ouvir as críticas, muito menos paralisar por elas. As pessoas vão tentar, o crítico, ele vai tentar fazer você enxergar o que era antes. E quando você enxerga aquilo que você era antes, não aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você enfraquece. Você pode estar anos com o Senhor, continue olhando para frente.
continue avançando, continue olhando para frente. O objetivo da crítica sempre vai fazer você olhar para trás. É fazer você olhar para trás. Porque quando o crítico te faz olhar para trás, ele também está, sabe, alimentando as tuas limitações. E Cristo vai sempre te fazer olhar para o alvo, vai sempre te fazer olhar para frente, vai sempre te fazer olhar para o futuro que ele tem para você. Por isso, pessoas estão paralisando, porque estão olhando, estão ouvindo mais os críticos do que a voz de Deus. Então você não pode olhar para as críticas. Cleidiane, as críticas dói. Mas você precisa olhar, ouvir a voz de Deus, que contra toda crítica, toda palavra lançada, o Senhor apaga do teu coração. O Senhor não deixa nem entrar, queridos, quando você é blindado nele. Entenda, em nome de Jesus. Todo ser humano tem um crítico de plantão. Todo ser humano. E você não pode deixar as críticas ficarem na tua vida. Por isso, queridos, que você precisa ter muito cuidado com pessoas que acessam a tua vida. Você precisa ter muito cuidado com aquilo que você está deixando entrar nos teus ouvidos. Muitas pessoas, queridos, param porque deixam entrar qualquer palavra nos seus ouvidos. Pessoas escutam muitas pessoas murmuradores, pessoas que reclamam de tudo. Isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida, na nossa caminhada. Então, muitas vezes você pode estar paralisando, porque você está caminhando com pessoas críticas na tua caminhada. A pessoa critica o líder, a pessoa critica o irmão, a pessoa critica tudo, queridos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Com quem você está andando. Isso também vai fazer toda a diferença naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está se alimentando. Tem muitas pessoas que desistem, queridos, porque andam com muitos críticos, pessoas que falam mal uma das outras, e o Senhor não se agrada com isso. O Senhor não se agrada disso. Então, o segundo inimigo de qualquer reconstrução, de qualquer área da tua vida que tu vai querer acertar, que tu quer fazer o correto, ou que você já está fazendo o correto, vai ser as críticas. E nós vencemos as críticas, a gente vence as críticas vigiando, a gente vence as críticas avançando, a gente vence as críticas não ouvindo, a gente vence as críticas não parando para justificar, a gente vence as críticas avançando. Crítico, eu vou repetir, o crítico ele já decidiu não gostar de você. E nós não podemos, queridos, paralisar por eles, por pessoas que não gostam da gente. Você não pode fazer isso com o teu propósito, com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então, muitas vezes o crítico, ele vai tentar, as pessoas às vezes tentam diminuir você. Sabe, na minha caminhada, queridos, graças a Deus, o Senhor me cercou de muitas pessoas abençoadas. Na minha caminhada, o Senhor me cercou de muitas pessoas abençoadas. O Senhor me deu muitos presentes na caminhada. E eu sei que foi o favor do céu na minha vida. Desde o local que eu sirvo, hoje o Senhor estava me lembrando disso. Desde o local que eu sirvo aos meus líderes, as pessoas que cercam na minha intimidade, pessoas que não estão perto, mas eu sei que oram pela minha casa, pela minha vida. O Senhor foi muito, o Senhor, sabe, me deu um favor muito grande na caminhada com relação a isso. Mas também na minha caminhada, queridos, sutilmente eu vivi muitas coisas relacionadas à inveja, críticas, esse tipo de situação. E tem muitas coisas que a gente não fala aqui nas redes sociais, porque o objetivo aqui não é magoar pessoas, muitas coisas que a gente não fala porque realmente o Senhor não nos permite. Mas todo ser humano, você pode estar fazendo uma obra para Deus, você vai ter críticas. E muitas vezes as críticas, meus irmãos, não vêm só de lá de fora. Muitas vezes pessoas vão ser pedra muito próximo de você. E você precisa, sabe, só continuar. Você não pode deixar isso entrar no teu coração. Porque eu gostaria muito de dizer para você que as críticas vêm de quem não conhece você. Vêm de pessoas distantes de você, mas às vezes não. E sabe por que isso? Porque o inimigo sabe que as pessoas que mais ele nos magoam são os de mais próximo. Aquele que te critica e que nunca teve acesso a você, você não está nem aí. Aquele que critica você e que você nunca passou por ele ou por ela, você não está nem aí. Você não sabe nem quem é. Não sabe nem onde mora. Mas você sabe que o inimigo sabe que muitas vezes as críticas que mais te magoam, as contendas que mais magoam você, as palavras que você ouve que muitas vezes vai magoar você, vêm daqueles que estão mais próximos. E isso, queridos, também é uma estratégia do inimigo. Então não pare, avance. Pessoas tentam muitas vezes diminuir o que você está fazendo, diminuir você, diminuir os teus sonhos. Isso José viveu, sabe, queridos, Moisés viveu crítica dos seus próprios irmãos. Tanto é que quando Miriam e quando Arão criticou Moisés, Miriam ficou leprosa.
Entenda, isso está na palavra, eu não estou inventando nada para vocês, não. Se você ler a palavra, você vai saber disso. Então, ele recebeu crítica, homem de Deus, guiando o povo. Não era fácil para Moisés, seus próprios irmãos criticaram Moisés. Aqueles que eram para apoiar, aqueles que eram para estar mais perto, aqueles que eram para estar na intercessão, aqueles que eram para estar abraçando, aqueles que eram para estar levantando Moisés. Foi os críticos de Moisés. E o Senhor ouve críticas. Por isso que muitas vezes o Senhor tira pessoas da tua caminhada e tu vai chorar. Ai, meu Deus, o fulano já foi dessas. Eu já fui dessas. Só que o Senhor ouviu o que os irmãos de Moisés estavam falando dele. O Senhor ouve o que nós não ouvimos, queridos. E glória a Deus por isso. Muitas vezes, quando eu sempre falo, muitas vezes quando o Senhor desconecta alguém do teu coração, não é por acaso. Quando o Senhor desliga alguém da tua vida, não é por acaso. Para de estar falando para Deus, porque o Senhor tirou fulano, o Senhor tirou, o Senhor fez, o Senhor levou. Deixa levar, porque Deus sabe. Deus está protegendo o teu coração. Deus está protegendo a tua caminhada. Deus está tirando palavras lançadas da tua caminhada. Sabe, queridos, Deus é Deus que desconecta pessoas do nosso coração. Ele conecta, mas ele também desconecta. Sabe? Então não seja um crítico da vida de alguém. Às vezes, queridos, tem pessoas lutando nessa terra para ser pessoas melhores. Às vezes tem pessoas lutando para sair de um pecado. Às vezes tem pessoas lutando para prosseguir na missão. Às vezes tem pessoas lutando para seguir no propósito. E aí pessoas estão lá criticando. Não seja uma delas. Seja aquele que quando você não tem nada para falar, você fica calado. Quando você não tem uma palavra para entregar, você dobra o teu joelho e ora pela pessoa. Porque tem pessoas, queridos, que precisam somente da nossa intercessão, não do nosso muito falar. Não das nossas opiniões. Então, sabe, queridos, para um crítico, o teu sucesso sempre vai ser coincidência. Para um crítico, todo o teu crescimento é coincidência. Foi sorte. Foi coincidência. O teu casamento, queridos, a tua família com crítico é sempre um fingimento. Entenda, em nome de Jesus. Eu estou falando alguma coisa em real aqui? O crítico, queridos, a construção da tua vida, seja em qual área for, é sempre uma mentira. É sempre um fingimento. Nunca é verdade o que você está falando, o que você está vivendo. Teu casamento e a tua família sempre vai ser uma farsa para o crítico. E por isso eu torno a dizer para vocês, se vocês estão vivendo por crítica, se vocês estão vivendo, na verdade, críticas, não por crítica, mas se você está vivendo a crítica, só avance. Só continue, não paralise, não dê ouvidos, não dê justificativas, não pare para conversar e muito menos para falar da tua vida, em nome de Jesus.